Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe algumas advertências aos seus discípulos concernente a alguns ensinamentos que estavam sendo dados. Alguns ensinamentos estavam sendo dados, e Ele advertiu os seus discípulos para observarem os ensinamentos que eles estavam recebendo. E não somente o Senhor advertiu a respeito disso. O apóstolo São Paulo também, ao ministrar, ao escrever suas cartas pastorais a Timóteo e Tito, e também dirigindo as igrejas, ele chamava a atenção da liderança da igreja para observar, porque ele pressentia que quando ele deixasse de pastorear a igreja, ele dizia assim que haveria de entrar no meio deles pessoas com más intenções e pessoas que iriam trazer ensinamentos errados para dentro da igreja com o propósito de desviar a fé das pessoas. Assim também nosso Senhor Jesus Cristo fez com respeito a um grupo, os fariseus e os saduceus. Os fariseus e os saduceus eram grupos que viviam ao redor do Senhor Jesus. E eles estarem ao redor do Senhor Jesus não queria dizer que eles desejavam ser discípulos do Senhor. Não estava querendo dizer que eles queriam aprender dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de forma alguma. Eles chegaram sempre para tentar o Senhor Jesus. Eles chegaram para o Senhor e disseram: Senhor, olha aqui, mostre para nós um sinal nos céus. Mostre para nós um sinal nos céus. Aí o Senhor disse para eles: nenhum sinal será dado a vocês. Vocês sabem discernir o tempo, não sabe? Quando chega a tarde assim e o céu fica um vermelho, você sabe que no outro dia vai ter o sol e, consequentemente, o sol permanecerá durante o dia todo. Mas quando vocês percebem que o céu está vermelho e também há uma certa parte escura, você sabe que vai vir chuva, vai vir trovoada. E o Senhor disse: vocês sabem discernir a face do tempo. Vocês não sabem discernir a fase do tempo em que haveria de se manifestar o Filho de Deus? Pois nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. E que sinal é esse? O sinal de que Jonas, durante 3 dias e 3 noites, ele permaneceu no ventre do peixe, até ser vomitado na cidade de Nínive. Assim também o Senhor permaneceria na terra, pelo seu sepultamento, durante 3 dias e 3 noites, e posteriormente a isso ele haveria de ressuscitar. Então o Senhor não quis manifestar, não quis dar sinal nenhum a eles, e o Senhor então foi andando, e os discípulos chegaram junto do Senhor, e o Senhor disse para eles assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles estranharam, porque eles falaram assim entre eles: isso ele está falando porque nós não trouxemos pão? Eles estavam caminhando e não haviam trazido pão algum, não houve essa preocupação, e eles imaginavam que a advertência do Senhor Jesus Cristo era com respeito a isso, mas não era isso que o Senhor estava querendo dizer. O Senhor estava querendo dizer para se acautelar dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus, porque eles eram pessoas mentirosas e pessoas falsas, que eles estavam ao redor do Senhor Jesus Cristo, não com a intenção de ouvir os ensinamentos, aprender e se tornarem discípulos, mas eles estavam com uma intenção maligna. Eles estavam vigiando o Senhor, tentavam o Senhor, jogavam indiretas no Senhor, questionavam o Senhor, tudo para pegar o Senhor em alguma falta e podê-lo condenar. Então, o Senhor falou claramente para eles: eu quero que vocês se acautelem dos ensinamentos.
o Senhor estava querendo dizer que muitas vezes, irmão, nós também recebemos ensinamentos e nós não sabemos discernir os ensinamentos que nós estamos recebendo. O Senhor acautelou eles porque eles estavam iniciando na fé, haviam sido chamados, escolhidos pelo Senhor, e o Senhor tinha como alvo abençoar esses 12 homens, ensiná-los, tanto na prática, tanto na teoria, na palavra, quanto na prática, porque eles haviam sido escolhidos para dar continuidade à obra do Senhor. E eles não estavam tendo discernimento dos ensinamentos que estavam recebendo, e muitas vezes eles estavam abertos para receber determinados ensinamentos, porque eles não tinham ainda discernimento, Assim às vezes acontece conosco. Às vezes a gente acha que tudo que fala-se em Deus é bom. A gente acha que todo pastor que aparece na internet são pastores excelentes. A gente nunca viu, nunca conversou com eles, nunca tivemos nenhum papo. A gente nunca viu a vida deles, nunca caminhou com eles, não sabe nem quem são. E às vezes, logicamente, na internet, aquelas pessoas que estão buscando seguidores, não estou dizendo, generalizando, que todos quantos aparecem ali têm esse feitio, têm esse viés, não. Lógico que não, né? Mas às vezes a gente, por não termos discernimento exato, a gente não sabe conhecer qual é o ensinamento que nós estamos recebendo. E muitas vezes os ensinamentos que nós estamos recebendo estão nos desviando da fé pura que manifesta-se e nos vem através do ensino genuíno da Bíblia Sagrada e da Palavra de Deus. Então o Senhor os advertiu. E no Senhor os advertir, houve esse questionamento. E eu quero ler com você agora 2 versículos, para que a gente possa trabalhar um pouco sobre eles aqui, falar um pouco sobre eles. Estão no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 13 e versículo de número 15. São 2 perguntas que o Senhor fez ao mesmo grupo, o grupo dos seus discípulos. A primeira, no versículo 13, assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E agora o versículo 15. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? 2 perguntas o Senhor fez. O Senhor queria ouvir, porque os discípulos, eles andavam no meio do povo, andavam no meio da multidão, eles ouviam muitas e muitas coisas. O Senhor não andava atrás de outras notícias. O Senhor não queria saber de outras coisas. Aliás, Ele teve a vida dele todinha ela dedicada a uma única coisa: a fazer a vontade de Deus. E Ele veio ao mundo para declarar essa verdade. Ele não se envolvia com absolutamente nada mais do que isso. Ele estava pronto para fazer tão somente a vontade de Deus, e por vezes consecutivas ele recebeu a aprovação de Deus quando Deus manifestou a sua palavra direcionada à pessoa de Jesus Cristo. No batismo e lá na transfiguração. No batismo, quando Jesus foi batizado e saiu da água, veio a nuvem do poder de Deus, o Shekinah, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. É como se ele falasse assim: ele faz a minha vontade, ele faz o que eu quero, ele faz o que eu oriento. E lá no Monte da Transfiguração, nosso Senhor também ouviu a voz que dizia, e essa voz não estava direcionada para o Senhor, estava direcionada para os discípulos, os 3 que estavam em volta do Senhor. Ele disse: esse aí é meu filho amado, deem ouvido a ele.
ouço o que ele vai falar, porque ele faz aquilo que me agrada. Então, o Senhor, ele veio aqui para agradar a Deus, para fazer tão somente a vontade de Deus, e ele dedicou desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição e ascensão aos céus para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Então, quando ele escolhe esses 12 homens para estar junto com ele, ele vai ensinando esses 12 homens e, consequentemente, ele vai revelando a vontade de Deus a esses 12 homens. Ele dizia o seguinte: eu não falo de mim próprio, eu falo como de Deus eu tenho ouvido. Então, aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinava, esses 12 homens em particular, ele ensinava como o Pai lhe orientava para fazer, orientava para transmitir os ensinamentos. E esses 12 homens, eles não viviam dioturnamente com o Senhor, eles tinham suas famílias. E eles iam para os seus lares e, consequentemente, eles se envolviam com outras pessoas tantas. Como Pedro, ele não era um pescador. Pedro não tinha tantas e tantas pessoas que eram fregueses seus de pesca. Então Pedro ouvia muitas coisas a respeito da pessoa de Jesus. E a maioria das coisas que ele ouvia eram coisas incertas, eram coisas que não eram extraídas de pessoas que tinham ouvido a verdade da boca do Senhor Jesus Cristo, mas eram opiniões que eram formadas por ouvirem outras e outras pessoas a falarem de Jesus. E o que falavam de Jesus? Falavam só o que era bom dele? Elogiavam-no sempre, constantemente? Não. O Senhor Jesus Cristo, certa ocasião, eles ofenderam tanto a ele, que disseram que ele fazia operações pelo principal dos demônios, Belzebu. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que todas as pessoas recebiam Jesus de braços abertos, todas as pessoas o consideravam tremendamente, todas as pessoas o elogiavam, todas as pessoas tinham a porta de suas casas abertas para recebê-lo. Não, não era assim, irmão, não era assim de maneira alguma. Ele era maltratado, ele era rejeitado, mas nada daquilo que falavam dele ou que da forma como o tratavam atingia o coração dele. Sabe por que não atingia? Porque ele bem sabia a maldade que havia no coração do homem. A Bíblia diz assim, que ninguém precisava falar nada para ele com respeito ao homem, porque ele bem conhecia o homem, sabia o que o homem tinha e o que o homem carregava no coração. Ele sabia. E então, quando o Senhor Jesus Cristo chega para os 12 e pergunta para eles: o que as pessoas aí de fora falam ao meu respeito? O que eles dizem ao meu respeito? O que Jesus é para essas pessoas? O que Jesus é para você? Jesus é um grande filósofo. Jesus ele foi um grande homem. Jesus, ele foi um profeta. O que Jesus é para você? Qual é a tua opinião que você tem formada a respeito de Jesus? Essa opinião foi formada através do quê? Por intermédio do quê? Ouvindo quem? Então, quando o Senhor pergunta isso, eles falam para o Senhor: olha, o Senhor quer saber mesmo? Uns dizem que o Senhor é João Batista. Foi João Batista que o batizou. Como é que ele podia ser João Batista? Outros dizem que o Senhor é Elias. Mas como é que eu posso ser Elias? Elias foi arrebatado aos céus. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Como é que eu posso ser Jeremias? Jeremias foi cerrado ao meio por causa da palavra de Deus. Ou então, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Então, cada um tinha uma opinião a respeito do Senhor Jesus Cristo, e essa opinião não foi formada porque eles ouviram da própria boca do Senhor Jesus. Nada. Eles tinham as suas opiniões eram formadas por ouvirem outras pessoas, por acharem aquilo e pronto. Mas o Senhor, irmãos, ele fala para os discípulos agora, os discípulos que andavam com ele. Sabe, em João capítulo 6,
o livro de João, em João capítulo 6, João ele narra um episódio que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ele ter multiplicado os pães e os peixes, ter alimentado aquela multidão de quase 5.000 pessoas. E o que aconteceu? Aconteceu que após a multiplicação dos pães, no outro dia, pela manhã, o Senhor estava em um determinado local junto com seus discípulos, e aquele povo que estava com ele no monte e que comeram do pão que o Senhor havia multiplicado, eles foram até o Senhor Jesus Cristo. E quando eles foram até o Senhor Jesus Cristo, o Senhor olhou para eles. Eles estavam naquela multidão que participaram da multiplicação dos pães, do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles estavam no meio daquela multidão onde muitos foram curados à vista de todos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam lá junto. Agora, eles procuram o Senhor Jesus, e quando o Senhor olha para eles, eles vêm aonde o Senhor está, perguntam para o Senhor: Senhor, quando é que o Senhor chegou aqui? E o Senhor não lhes dá resposta. O Senhor afirma algo. O Senhor diz para eles assim: vocês estão vindo a mim, não por causa da multiplicação do milagre que aconteceu ontem. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês estão interessados no pão que perece. O Senhor disse: vocês têm que lutar não pelo pão que perece, mas vocês têm que lutar pelo pão que permanece para todo o sempre. É como se o Senhor dissesse assim: vocês estão interessados em beber da água do poço de Jacó, que você bebe hoje, você tem que tirar amanhã de novo para beber de novo, e depois de amanhã para beber de novo. Eles não estão, vocês não estão interessados naquilo que eu posso gerar dentro de vocês, uma fonte que venha a jorrar para a vida eterna. Vocês estão interessados em coisas locais, em coisas passageiras, mas eu ofereço para vocês não apenas coisas passageiras, eu ofereço para vocês algo que pode dar-lhes a vida eterna. E pelo que eu estou vendo em vocês, a intenção de vocês em vir até mim não é pela coisa que permanece, mas é pela coisa que perece. E o Senhor vai dialogando com eles. E o Senhor vai para a sinagoga, e o povo se reúne na sinagoga, e o Senhor continua a ministrar para eles a respeito do pão da vida, que Ele é o pão da vida. Aquelas pessoas, meus irmãos, eles não estavam dispostas a ouvir aquilo que o Senhor estava ensinando, não estavam dispostas. E quando o Senhor faz uma chamada de uma decisão, eles começam a abandonar o Senhor, começam a deixar o Senhor. Você sabe disso, você já leu isso, você já ouviu pregação sobre isso. E o Senhor olha para eles, o Senhor não fica admirado. Por que o Senhor não fica admirado? Porque quando eles se aproximam do Senhor e o Senhor percebe a intenção do coração deles, o Senhor sabe que eles não são pessoas que permanecerão com o Senhor. São pessoas que ouviram os ensinamentos de Cristo. São pessoas que receberam a multiplicação dos pães, participaram do milagre. São pessoas que viram os sinais que o Senhor operou, mas não são pessoas que querem permanecer com o Senhor. Eles querem e estão preocupados com as coisas locais, com as coisas terrenas, com as coisas passageiras. E o Senhor está oferecendo para eles a vida eterna, tanto que quando o Senhor fala a respeito da salvação, do pão da vida, eles começam a sair. Eles não levam em conta o que eles ouviram no dia passado. Eles não levam em conta naquilo que eles participaram. Eles não levam em conta na operação que Jesus Cristo fez na vida dos enfermos que estava no meio deles. Eles não levam em conta nada disso. Eles começam a abandonar o Senhor. Quando isso acontece, os discípulos viram para o Senhor e falam para o Senhor: Senhor, o povo todo está abandonando, está deixando. Aí o Senhor não fica nem um pouco preocupado, irmão,
Por que o Senhor não fica nem um pouco preocupado? Porque o Senhor sabe e conhece aqueles que são seus. O Senhor sabe quem é que lhe pertence e quem é que não lhe pertence. O Senhor sabe qual é a intenção do nosso coração ao estarmos na presença dEle. O Senhor sabe se nós estamos interessados realmente na vida eterna ou estamos interessados em bênçãos passageiras. Ele tem as duas para dar. Ele tem a passageira e tem a eterna. Nós podemos escolher a eterna e junto com a eterna ter a passageira. Mas se nós escolhermos a passageira, junto com a passageira não está a vida eterna. E aí, amado, o Senhor, eles estão preocupados, eles falam para o Senhor, eles estão tudo te deixando. O Senhor diz para eles: vocês também não querem me abandonar, vocês também não querem me deixar? Foi aí que Pedro fala aquela palavra maravilhosa. E disse: se nós te deixarmos, para quem iremos? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Olha a diferença da decisão de Pedro com as pessoas que estavam ali. Pedro não queria nem saber, não, é o Senhor quem tem a palavra de vida eterna. E nós aqui, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, amado, ter a revelação de que Jesus Cristo, de que Ele, Jesus, é o Cristo, é o Filho de Deus, é algo que vem através de nós ouvirmos a palavra de Deus e através dessa palavra a revelação desse conhecimento. Sabe por que a revelação desse conhecimento? Veja bem uma coisa, irmãos. Eu estou pregando aqui para vocês, e vocês estão aqui nessa noite gelada, nessa noite fria. Estão aqui porque vocês receberam uma revelação de Deus, uma revelação que parte de Deus. Quantas e quantas pessoas ouvem o Evangelho? Quando eu vou pregar na praça, faz bem tempo que eu não vou pregar na praça, mas com a graça de Deus, a gente está indo pregar na feira, está indo pregar em outros lugares. Mas quando eu vou pregar na praça, eu conheço quase todas as pessoas que estão ali ao redor, que têm lojas, que têm. E eu sei que todos eles têm ouvido o Evangelho durante muito tempo, têm ouvido o Evangelho durante muito tempo, e permanecem do mesmo jeito, não houve nenhuma mudança na vida deles, não houve nenhum interesse deles com respeito às coisas de Deus. Nenhum. Diferentemente de você que ouviu o Evangelho, não foi na primeira vez e nem na segunda, mas foi ouvindo o Evangelho e consequentemente deu-se uma oportunidade em seu coração de ser convencido pela palavra de Deus. E Deus, Ele não perdeu ele não perdeu a oportunidade de revelar ao teu coração quem Jesus Cristo é. Porque essas pessoas ouvem, e elas não têm a revelação de quem Jesus Cristo é na verdade. Não tem. Lembra aquela frase que o Senhor disse assim: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essas pessoas não foram até Deus, não é porque elas não quiseram ir, é porque não houve uma oportunidade de Deus trazê-las até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém vem até o Senhor se por Deus não for trazido. Ninguém. E você foi trazido pelo Senhor porque você recebeu a mesma revelação que Pedro recebeu, de quem Jesus Cristo é. Então, o Senhor já tinha visto a declaração de Pedro. E agora, em Mateus capítulo 16, quando o Senhor pergunta para ele: e vocês, meus discípulos, vocês que eu escolhi, vocês que eu tenho ensinado, vocês que têm aprendido de mim, o que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Olha, eles poderiam dizer assim: tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o Deus forte, o Pai da eternidade, o conselheiro, tu és o confortador, tu és o consolador, tu és o salvador, tu és o princípio e o fim,
eles podiam falar muitas e muitas coisas a respeito do Senhor Jesus. Mas o que eles falam? Pedro, ele toma a frente para nós. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. A segunda revelação que Pedro traz. A segunda revelação que Pedro expressa para o Senhor Jesus Cristo. Foi aí que Jesus disse para Pedro: Pedro, olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Bem-aventurado és tu, porque o que você revelou aí não foi uma revelação da carne. Se fosse da carne, você ia falar que ele é Jeremias, que ele é profeta, que ele é Elias, que ele é um dos profetas do Antigo Testamento, ou que ele é João Batista. Essa é a revelação da carne, é coisa da carne. Mas quem te revelou aí essa palavra que você disse, foi o meu Pai Celestial. Ele que revelou essa palavra no teu coração. Então você é bem-aventurado, porque você tem essa revelação na tua vida. Nós somos bem-aventurados porque Deus trouxe essa revelação em nosso coração, de sabermos quem Jesus Cristo é, pelo conhecimento que nós recebemos dos ensinamentos da palavra de Deus. Agora, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo fala isso para Pedro, eu não vou demorar muito, já vou terminar, viu, irmão? Né? Eu sei que aí o frio começa a chegar e começa a apertar. Quando, irmãos, Pedro falar isso para o Senhor, e o Senhor então disse que ele é um bem-aventurado, que quem revelou isso para ele não foi a carne, não foi o sangue, não veio a revelação humana, foi algo que veio dos céus. Aí o Senhor fala para ele: eu digo que você é Pedro. E realmente ele era Pedro. É uma verdade. Tu és Pedro. Sobre esta pedra vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, muitas pessoas, eles acham que Pedro, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, iria edificar a igreja dele sobre Pedro. Não é isso, irmão. Ai de Pedro se não fosse Jesus. Ai do homem, ai de nós se não fosse Jesus. Pedro é igualzinho a nós, irmão. Igualzinho. Então, o que o Senhor estava querendo dizer não é que iria edificar a vida sobre Pedro. Olha, certa ocasião, Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai em teu favor para que a tua fé não desfalecesse. Você acha que Deus iria edificar a igreja dele sobre um homem assim? Você acha que Deus... Não. O Senhor Deus edifica a igreja dele sobre a revelação que ele próprio deu para Pedro. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. É sobre essa pedra, porque Jesus, ele é a pedra principal, ele é a pedra da esquina. Ele é a pedra em que nós somos orientados a edificar com sabedoria o edifício, cavarmos bem fundo e sobre a rocha começarmos a construir. A Bíblia fala que ele, Jesus Cristo, ele é a pedra angular, a pedra principal do edifício, e que os construtores rejeitaram. Ele está querendo dizer que aquelas pessoas do Velho Testamento rejeitaram, os judeus não quiseram, não aceitaram. Mas ele não deixou de ser a pedra principal. O apóstolo São Paulo diz que nós não temos e não podemos mudar o fundamento que foi estabelecido pelo próprio Deus, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando ele fala que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, o que é que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer, irmão? Ora, convenhamos, existem tantas situações que nós vemos aí, coisas prevalecendo contra um, prevalecendo contra outro, prevalecendo contra o homem, prevalecendo contra nós que somos igreja do Senhor.
E nem tudo que você espera alcançar, você alcança. E nem todas as batalhas que você entra na luta, você sai como vencedor. Nem todas. Nem todas. Mas isso não está querendo dizer nada a respeito desse versículo. Eu sei que muitas pessoas usam esse versículo dessa forma, mas não está querendo dizer isso. Irmão, a pedra sobre a qual o Senhor Deus edifica a sua igreja e a porta do inferno. Quando fala porta do inferno, essa palavra pode ser traduzida como sepultura, inferno, como Hades. O que é que não conseguiu prender o Senhor Jesus Cristo? Não foi a morte? A morte não conseguiu detê-lo. Isso é a porta do inferno. Não conseguiu deter nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o fundador da igreja. E toda a igreja, todos aqueles que são servos do Senhor e que morreram, morreram não para permanecerem mortos, porque a porta da sepultura não prevalecerá contra eles. Morreram para ressuscitar, para vencer a própria morte. Paulo não fala que esse é o último inimigo a ser vencido? Então, amado irmão, essa revelação que Pedro trouxe foi uma revelação que o próprio Deus lhe estava dando, e a palavra que o Senhor Jesus Cristo trouxe, dizendo que a porta da sepultura, do Hades, do inferno, não iria prevalecer contra a igreja, quer dizer que sobre aquela pedra que é Jesus Cristo, o Cristo de Deus, essas portas não prevaleceram contra ele. Ele venceu a própria morte, e é dada à igreja também o poder de vencer a própria morte em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vejam bem, feliz, assim como o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro que Pedro era um homem feliz porque ele recebeu aquela revelação do próprio Deus. Feliz somos nós porque Deus revelou a nós que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. E esta é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas é a pedra que a porta do inferno não prevalece contra ela. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E graças a Deus, porque Ele nos deu essa revelação. E em Cristo Jesus, essa salvação e essa esperança. Feche seus olhos, por favor. Lembra-te, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, junto com Ele todos os que morreram na esperança da salvação com Ele ressuscitaram. E a partir de então, a sepultura não pode tragar aquele que morreu em Cristo, mas Ele morreu para ressuscitar, para vencer a própria morte. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por nos abençoar nesta noite. Agradeço ao Senhor por todos os irmãos que aqui nos acompanharam, pelas redes sociais. Agradeço ao Senhor pela vida desse meu irmão que aqui está, que veio aqui, Senhor Jesus querido, com a finalidade de ouvir a Tua palavra, porque ele sabe ser um escolhido do Senhor, ser um separado do Senhor, porque o Senhor o escolheu para que ele edificasse a vida dele sobre a pedra fundamental, sobre o alicerce fundamental, sobre a pedra principal, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, a vida de todos os Teus filhos e daqueles que nos acompanham aí também, que nos assistem nessa hora, para Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.